não é dogmático no sentido que a gente pensaria como era um aristotélico da época, né? Na Idade Média, se você falasse o filósofo, não precisa dizer qual era o nome, você estava se referindo ao Aristóteles, sacou? Então não é... O Galileu não, e o Galileu era um cara que eu me identifico muito porque ele era muito pragmático. Ele não foi o cara que inventou o telescópio, não. Quem inventou o telescópio foi um holandês, que a gente não lembra o nome dele, né? Mas ele pegou esse telescópio, ele entendeu os princípios, ele melhorou o telescópio de tal maneira que a qualidade da imagem permitiu que ele, se ele apontasse para o céu, não fosse mais um instrumento de lazer, nem um instrumento prático, fosse um instrumento científico, né? Então ele redefine, assim, se fosse uma coisa só, você dizer, pô, o cara tem muita sorte, né? Mas ele foi o primeiro a fazer, por exemplo, um tipo de termômetro, um termoscópio, e a aplicação dele era para medir febre. Então, quando ele vê os satélites em torno de Júpiter, ele enxerga uma maneira de medir a longitude, que era um problema das grandes navegações. Então ele é um cara aberto, assim, tinha contribuições fundamentais e teóricas, né? Eu acho que às vezes a gente, que teve toda aquela questão pessoal, se ele chegou para o Papa e traiu, mas isso de perto ninguém é normal, né? Eu acho que o fundamental é que ele tinha um compromisso muito engajado, muito sério com o que ele considerava a ciência, e eu acho que isso afeta muito o que a gente entende de ciência moderna, né? Então, sem querer estar aquelas disputas, o Newton, por exemplo, era um pouquinho diferente. Ele era um gênio, e todas essas contribuições foram muito importantes, mas o Newton, ele era um místico, né? Ele tinha uma visão mística do mundo. O Galileu, em certo sentido, é diferente, né? Por isso que a gente, apesar dos autores, as coisas são contribuir e elas se somam. E eu acho isso que é o interessante. Não precisa ter torcida, né? Mas a gente vai falar da revolução científica. Aí são aspas. A gente está falando de revolução científica e, ao mesmo tempo, a gente está falando da colonização, né? Não estão desvinculados. Alguma coisa aconteceu de fato com a cultura europeia que permitiu não só fazer as grandes navegações, mas conquistar o mundo, conquistar potências econômicas que só agora estão se recuperando. Os chineses, por exemplo, fizeram grandes navegações, mas eles não tinham alguma coisa do ponto de vista ideológico ou político, o mesmo drive, né? A mesma maneira de se movimentar. Então, há uma correlação entre o movimento histórico que está acontecendo no planeta e a revolução científica. A maneira de, talvez, como registrar os números, talvez o capitalismo, mas alguma coisa está acontecendo aí, né? Para a gente entender o que está acontecendo. Não justificar, mas entender, né? Mas a gente não tem só essa revolução, não é só a revolução copernicana, né? A revolução darwiniana, einsteiniana, a revolução, uma das que a gente está vivendo agora, a revolução quântica, que é uma maneira completamente não senso comum de se enxergar a realidade, né? Mas que afetam diretamente a tecnologia, afetam o nosso dia a dia, né? Não tem nenhum celular que funcione sem que o princípio da incerteza, não é o princípio da certeza, na verdade a base da física moderna é o princípio da incerteza. E não tá todo mundo certo. Um dos grandes críticos da mecânica quântica era o Einstein. E não há um problema isso, ele acertou em muitas coisas, né? Propôs experimentos que poderiam refutar indiscutivelmente a mecânica quântica. E essa é uma grande contribuição dele, porque esses processos, eles
se mantém, a gente ainda é um paradigma, que eu vou falar daqui a pouquinho, uma teoria que se mantém competitiva, né? Apesar das críticas e por causa delas, porque você tem os experimentos que poderiam refutar e não refutar, né? Então essa aqui há uma questão até de alguns termos que a gente poderia incluir, por exemplo, uma teoria e uma lei são coisas diferentes, né? Uma lei descreve as coisas, a lei de Ohm, né? As leis de Newton, as leis, ela descreve as coisas. As teorias, elas querem explicar as coisas de uma maneira mais causal. E como essas coisas elas dão tanto sucesso, né? Eles eram, a gente tem que admitir, gente, houve alguma coisa se alterou no planeta, a produtividade aumentou, a vida média das pessoas aumentaram, com todas as contradições que isso tem. E isso fez com que parte da sociedade entendesse que a ciência era a única forma válida de conhecimento. Eu vou discutir isso aqui, tá, gente? Eu não concordo com isso aqui. Isso aí era a visão que tinha, porque estava tudo certo, a física era tão correta, tudo que previa planetas que não... né? E a única forma de você saber o que era científico é pela observação empírica e experimentação. Tem, então, uma das sínteses, tem outro, né? Tem Bacon, mas uma das sínteses, isso é o positivismo de Auguste Comte, que é um filósofo francês. Diz, olha, e ele fez mais, ele disse que a ciência resolveria todos os problemas sociais, né? Que a sociedade deveria ser organizada em princípios científicos, e tem pessoas até hoje que pensam assim, e pior ainda, ele faz um sistema de classificação das ciências, hierarquização das ciências. Ele quer dizer o que é mais, o que é menos, o que tem mais valor, o que tem menos valor, e isso é uma coisa que esses escritores que a gente entende que são mais próximos vão discutir. E literalmente, não é, eu penso assim, não é ele cria uma religião da humanidade, uma religião positiva, né? E, inclusive, vocês podem visitar a igreja, gente, aqui no Rio de Janeiro, na Rua Benjamin Constante. Na Glória tem uma igreja em que você crê na ciência, crença, e aí é o que a gente pensa que é a contradição, né? Crer na ciência implica em heresia, crer na ciência implica em fogueiras, crer nesse sentido que eles estão falando, cria um diálogo com o resto da sociedade, um antagonismo com o resto da sociedade que existe até hoje, que eu acho que é a coisa que a gente pode discutir depois, né? Mas é legal, o Comte era século XIX,